paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos mais uma vez aqui, nesse domingo de manhã, para juntos aprendermos um pouco da Palavra de Deus, trazendo aos irmãos a nossa aula de escola bíblica dominical. Não temos mais, depois de algum tempo, da nossa normalização do nosso dia a dia, das aulas presenciais, enfim, por conta da pandemia, nós estamos já voltando ao normal. Se Deus quiser, estamos vencendo este mal aí, em nome de Jesus, que nos privou tanto tempo de estar no templo. Mas como temos nesse domingo, excepcionalmente, um trabalho paralelo, não poderemos estar fazendo a nossa escola bíblica dominical, não poderíamos deixar de meditar ao menos uma hora nessas importantes lições que trazem grande crescimento para a vida de toda a igreja. Nós estamos usando, como os irmãos bem sabem, um currículo da CPAD, e o título desse trimestre traz aí para os irmãos o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Estamos aí nesta grade durante este encerrar de ano, esse encerrar de trimestre, e eu espero que possa ser de grande ajuda para você, irmão, amigo, ouvinte, amante da escola dominical, amante do estudo das Sagradas Escrituras. Nós vamos aí adentrar na nossa lição com a Bíblia em mãos. Sempre é importante que você, ao estudar a palavra de Deus, tenha a palavra em suas mãos, uma versão da Bíblia Sagrada, dentre tantas versões que existem hoje e que nós temos o privilégio de poder ter acesso aí. Nossos irmãos do passado não tiveram esse privilégio que temos de ter o acesso tão fácil à palavra de Deus, mas nós temos esse privilégio, esse presente que Deus nos deu. Estou aqui com uma versão, uma das versões que eu mais gosto. Essa aqui foi até um presente de um amigo meu, Bíblia, versão King James, é uma versão um pouco mais atualizada e eu gosto muito. Com a nossa lição em mãos, tenho também aqui em minhas mãos trabalho excepcional do escritor Elianai Cabral, que nos traz esse trimestre os seus comentários, Tenho aqui em minhas mãos o livro de apoio, Muito importante para você, irmão, para você, professor de escola dominical, ter este livro de apoio, que vai trazer para você muitos subsídios para que você tenha um pouco mais de facilidade em entrar de forma um pouco mais detalhada. É claro que não temos tempo de meditar tão profundamente naquilo que a revista nos traz, mas não podemos também ser tão superficial a ponto de não conseguir trazer uma explicação adequada aí para cada um dos alunos que estão nos assistindo. Então, para você, professor, e até para você, aluno interessado em aprender mais da palavra de Deus, fica aqui uma ótima dica aí teológica, de livros teológicos, que você adquira a cada trimestre um livro de apoio. Nesse caso aqui, nós estamos com um livro de apoio comentado por Elianai Cabral, que é o comentarista da lição. Então nós vamos para a aula, nossos slides aí para que os irmãos tenham acesso, possam ler juntamente conosco, para que nós possamos aprender junto a palavra de Deus. A lição de número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Então nós vamos ver um pouco a respeito da vida de Paulo e da sua vocação, do seu chamado. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Coloquei aqui uma versão da Bíblia NVT, que é uma versão que eu gosto muito. E diz aí: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escreva essa carta com o nosso irmão Sóstenes. Então aí, esse é o nosso texto áureo. Deixa só eu pegar aqui na lição.
né? Aí está um texto um pouco mais completo, o versículo inteiro. Na verdade, é só a parte A, o nosso texto áudio. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E é importante nós frisarmos aqui e fazermos um chamado aí de atenção para isso que Paulo fala, né? Chamado pela vontade de Deus, né? Então, ele mesmo vai dizer aí que o seu chamado, a sua chamada foi pela e através da vontade de Deus. Verdade prática diz assim: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino, né? Então, o Senhor é que chama. É interessante que nós vamos ver aqui, através dessa lição, que não basta apenas ter gabarito, né? Gabarito é muito bom ter um estudo teológico. Na verdade, na minha opinião, é de vital importância hoje para tanto o crente comum quanto aquele que exercita a obra do Senhor, que compõe ministerialmente a obra de Deus, a obra do Senhor, a igreja. Ele tem ao menos uma preparação básica teológica, né? Um curso básico de teologia, que hoje já foi muito mais difícil, mas hoje está tão acessível a todos nós, né? Muito acessível. Então, eu acho de vital importância, não que isso seja de fato um crivo, né? Vamos dizer assim, uma obrigatoriedade, né? Não vemos como uma obrigatoriedade ser altamente gabaritado para que possa estar fazendo a obra do Senhor. Mas é de vital importância que o obreiro seja bem preparado, né? A própria palavra de Deus vai dizer, né, na preparação dos obreiros, que o obreiro precisa ser apto a ensinar, né? Então, todo obreiro chamado por Deus, ele precisa ser apto para ensinar. Como ele vai ser apto para ensinar se ele não tem um preparo teológico adequado, né? Enfim, e uma das coisas principais que nós precisamos ter, nós obreiros que fazemos a obra do Senhor, professores, enfim, é o interesse em conhecer a palavra de Deus, né? Então, tudo parte desse interesse em conhecer a palavra de Deus. Tendo interesse em conhecer a palavra de Deus, vai haver em nós, então, o passo de buscar aprender, buscar ferramentas para aprender, para entender melhor aquilo que a palavra de Deus diz, né? Fazer uma hermenêutica aí do texto, e a gente precisa ter, de fato, um preparo mínimo aí para estar liderando, né, na frente dos trabalhos ministeriais. Então, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Então, além do gabarito, eu quero voltar a frisar aqui que eu não vejo como algo obrigatório, eu vejo como algo importante para aquele que é chamado. Então, não basta ter gabarito. Tem muitos que têm muito conhecimento, mas não são chamados. E é importante nós entendermos que precisamos entender o chamado de Deus para nossas vidas. Então, Deus chama pessoas gabaritadas, como o apóstolo Paulo, e a gente já comentou a respeito disso em uma outra aula presencial. Deus chama pessoas gabaritadas, que têm um conhecimento teológico grande, como também Deus chama pessoas que têm conhecimento mínimo para fazer a tua obra. Como ele chamou Pedro, que era pescador, e não tinha tanto conhecimento, tanto estudo, tanto gabarito assim, é o mesmo Deus que chamou Paulo, que era um apóstolo, um homem criado aos pés de um dos maiores teólogos da época, que foi Gamaliel, né? Então,
nós vamos observar que Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, de fato era um homem gabaritado, influente, de uma família influente, que tinha recursos, que tinha conhecimento, que tinha influência em meio aos poderosos da época, em meio à religião, e que também era de fato um erudito da época, um sábio da sua época. Então Paulo era altamente gabaritado, né? Vemos também que ele falava vários idiomas, tinha passagem livre para qualquer lugar, então um homem altamente influente. Já Pedro, um homem mais simples, de origem mais humilde, pescador, mas que Deus chamou e teve também muita importância e relevância para o início da igreja primitiva. Então Deus chama pessoas para realizar a sua obra, tanto pessoas gabaritadas, tem até um jargão teológico que diz que Deus não chama capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Eu respeito, mas discordo. Eu acho que Deus escolhe, Deus chama quem Ele quer, tanto pessoas altamente capacitadas. E é claro que a gente está falando de uma capacitação humana, que o próprio Paulo diz que tudo que ele ganhou, tudo que ele tinha, considerava como nada, como esterco, mas Deus chamou Paulo, que tinha um gabarito. Óbvio que sem a unção de Deus, sem a presença do Espírito, não há como nós fazermos a obra do Senhor, não há como nós estarmos fazendo a obra de Deus. O próprio Jesus, ele disse na sua palavra: sem mim nada podereis fazer. Então a presença de Deus é de suma, de vital importância para fazer a obra do Senhor, Mas o Senhor também usa e chama pessoas que têm uma capacitação humana, que têm uma capacitação intelectual, para que ele possa usar na sua obra, para que a palavra de Deus ela seja pregada, o evangelho seja disseminado. Enfim, o Senhor chamou Paulo, como pode chamar cada um de nós. Nós vamos prosseguir aí. O ponto central da nossa lição: Deus chama pessoas para a sua obra. Então é importante nós frisarmos bem que é preciso um chamado, um chamado. Hoje em dia está fácil, você vai para um seminário teológico, você vai para uma faculdade e você se forma, e sai de lá credenciado a ser um pastor, a ser um obreiro, mas precisa haver o chamado. Sem o chamado não há como nós fazermos a obra de Deus. Vamos para frente aí. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso 15, e Gálatas, capítulo 1, verso 11 ao verso de número 18. É Atos 9, do 15 ao 22, se me falha a memória. Eu esqueci de marcar aí no slide. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do verso 15 ao verso de número 22, e Gálatas, capítulo de número 1, do verso 11 ao verso de número 18. Eu estou até aqui na frente do vídeo, para os irmãos poderem ver. Põe até um pouco a TV um pouco mais para lá. Aí isso. Fica um pouco melhor para os irmãos poderem ver, Vamos lá. Nós vamos fazer a leitura desses textos. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e, levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. É interessante esse versículo de número 20 aqui, porque vai dizer que logo
logo que as escamas caíram dos olhos de Paulo, né, ele já começa aqui, né, a anunciar. Diz aqui no versículo 19 que ele ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, mas logo já foi para as sinagogas e pregava a Cristo, né? E apesar de Paulo ele ter tido um tempo de preparação para que pudesse exercer a sua função eclesiástica e se tornar o apóstolo Paulo, né? Ele, logo que descobriu que Jesus era de fato o Cristo, ele começa já nas sinagogas a pregar a palavra de Deus, né? Então Saulo ele não perde tempo, né? Ele já começa logo a pregar a palavra de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, Saulo usando já de todas as suas ferramentas, né, que ele tinha, intelectuais, ele começa a pregar a palavra de Deus e mais, né? Diz que ele confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que este ou que aquele era o Cristo, né? Então Paulo aí, acabara de se converter, já estava convencendo, né, provando que de fato Jesus era o Cristo que havia de vir ao mundo. Diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, Saulo de Tarso, ele mesmo dizendo aí da sua capacitação, né? Ele já excedia os da idade dele, ou seja, ele já era acima da média, mesmo já ainda muito novo. Saulo ou Paulo já era acima da média, né, dos jovens dos seus dias. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, o apóstolo Paulo aí dizendo, né, do início da sua trajetória, de como ele vai para a Arábia, né, fica um tempo ali no deserto e a gente vai ver um pouco a respeito disso. Depois de 3 anos ele volta, ele vem para Jerusalém, para ver a Pedro, para ficar com Pedro 15 dias ali, e sair dali gabaritado para de fato se tornar o que ele se tornou. Nós vamos para frente aí, a introdução. Nessa lição 4, estudaremos sobre a grande vocação de Paulo para o apostolado. Claro, passou pela escola do deserto. Então, o deserto, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é uma escola para que nós possamos aprender. Veremos que Deus usa em muitas ocorrências as circunstâncias para a utilidade da sua obra ou da obra dele. A introdução aí. Hoje estudaremos sobre a chamada apostólica de Saulo de Tarso, ou de Paulo, como mais comumente o chamamos. O homem que outrora achava que tinha que fazer tudo contra o nome de Jesus o Nazareno, como ele diz 26:9 de Atos, agora convencido em seu coração de que este Jesus é o Cristo prometido. Então é interessante que o convencimento que a obra começa no coração de Paulo, isso que é muito interessante. Entrega-se agora totalmente para o ministério de pregador, apóstolo e doutor dos gentios. 2 Timóteo capítulo 1, verso 11. Saulo ilustra muito bem
com sua própria vida o significado dos versos de um hino que nós cantamos e conhecemos muito, né? Que é o hino "Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração", né? Então, Saulo retrata muito bem este hino aí que nós cantamos, e nós vamos ler esse texto de 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 11. Vamos fazer essa leitura bem rápida aqui, para que a gente não perca tempo e não se demore muito nessa aula, que afinal de contas é só para que os irmãos não percam o foco aí do trimestre. É importante que nós não percamos as aulas, não percamos nenhuma das aulas da escola dominical, para que possamos fechar o trimestre com 100% de aproveitamento, né? Mesmo quando nós não temos aula, como é o caso às vezes domingos, que nós temos a nossa reunião de obreiros e não temos as aulas presenciais, você, aluno, não pode ficar sem participar, sem ler, sem estudar a sua lição de escola bíblica dominical, para que ao final do trimestre você tenha um 100% de aproveitamento aí, de conhecimento a respeito do assunto que nós estamos tratando nesse trimestre. 2 Timóteo capítulo 1, verso 11, que vai nos dizer: "Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre". Então, o próprio Paulo dizendo aí do seu chamado, né, de que ele de fato foi constituído pregador, né? O Saulo de Tarso, o perseguidor, agora convencido em seu coração, se entrega totalmente para o ministério de apóstolo, para pregar o evangelho, tanto aos gentios como aos judeus. A gente vai ver um pouco a respeito disso. Tópico 1 diz assim: ponto de partida para a vocação de Paulo. Eu trouxe aí uma breve cronologia da vida de Paulo, né? A autoria aí do professor Jean Carlos, né? E nós vemos aqui desde o nascimento até sua prisão em Roma pela segunda vez, de 64 a 66 depois de Cristo, né? Como está descrito aqui os textos também, para que os irmãos possam ter uma noção aí. Não sei se dá para ver muito bem neste slide, né? Afinal a TV é um pouco pequena e não sei se dá para ver tão bem assim, mas eu trouxe para os irmãos, apenas a título de curiosidade, essa breve cronologia aí da vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Saulo, como queiram aí chamar, né? Vamos para frente. Vamos falar um pouco a respeito da presciência divina, né? Segundo a teologia, é o saber que Deus possui. O que é presciência? O que é presciência divina? É o saber que Deus possui de tudo que está por vir e certamente acontecerá. Então, o saber antecipado de Deus de tudo que acontece, de tudo que vai acontecer. Deus, ele, na sua presciência, já conhece e sabe de todas as coisas. Jesus havia dito a Ananias, lá em Damasco, que Saulo era vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Está em Atos 9, 15 e 16. Paulo mesmo tinha convicção de que fora chamado desde o ventre materno para aquele grande ministério, né? Como nós lemos aí na leitura bíblica em classe, Paulo dizendo que ele foi chamado desde o ventre de sua mãe, né? Isso mostra de fato a presciência de Deus, né? Deus que sabia o que ia acontecer, que tem presciência, que sabe antes, ciência, entendimento. Deus que tem entendimento com antecedência, né? Já havia escolhido Paulo desde o ventre materno, como ele diz, né? Como é o caso de outros profetas na Bíblia, como o próprio Jeremias, a qual Deus diz que antes, que ainda informe, né, no ventre de sua mãe, né, na posição intrauterina ali, né, dentro do ventre da sua mãe, Deus, o Senhor, já o havia escolhido, assim como diz também o apóstolo Paulo.
né? Que desde o ventre materno o Senhor já havia o chamado para aquele grande ministério. Embora a missão de Paulo tenha sido singular ou única, o fato é que cada um de nós tem uma chamada para um trabalho na obra do Senhor. Deus tem um plano para cada criatura, diz um belo hino. Em seu conhecimento perfeito, Ele sabe de toda a nossa história, mesmo antes de nascermos, e já preparou boas obras para que andássemos nelas. Então Deus, que conhece a nossa história, nos escolheu, né? E é interessante que dizer e frisar aqui que cada um de nós tem uma chamada para um trabalho na obra do Senhor. Então Deus, ele não tem nenhum filho estéril, nenhum filho que não possa dar de fato fruto, né? Então toda a igreja, todas as pessoas, inclusive você que me assiste aqui nessa manhã, tem um chamado de Deus na sua vida para estar desempenhando na obra do Senhor. Costumo dizer aos irmãos que a igreja não está parada, né? Estava até dizendo esses dias atrás, é um equívoco nós dizermos que a igreja está de braço cruzado. Talvez não estejamos fazendo tudo o que esteja ao nosso alcance para fazermos, mas, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, né? Então a igreja, todo o tempo, de todas as formas, tem pregado o evangelho de Jesus Cristo, tem anunciado o seu reino. Então a igreja, todo momento, de todas as formas, através das redes sociais, de uma mensagem que alguém manda, né, de uma postagem no status, né, de uma postagem no Twitter, no Facebook, no Instagram, está de alguma forma pregando o evangelho, né? Mesmo com a sua vida de testemunho, às vezes no seu trabalho, né? Uma vida de testemunho na empresa que trabalha, uma vida de testemunho na rua, no meio da família, onde vive, de todas as formas, irmãos. A igreja, ela está pregando a palavra de Deus, ela está disseminando o evangelho. Às vezes com lutas, com perseguições, com todas as dificuldades que este atual século nos proporciona, com todas as barreiras que existem, porque existem muitas barreiras, barreira do conforto, a barreira do comodismo, né? Das tentações, das perseguições. Então existem N barreiras no século atual, mas mesmo com todas as barreiras, a igreja não está parada. A igreja continua pregando o evangelho de Jesus, trazendo as boas novas, e todos os dias, todas as horas, as pessoas são alcançadas por uma palavra que vem direto de Deus, através de seus filhos, através de seus instrumentos. Então, um equívoco dizer que a igreja está de braço cruzado. Um equívoco também dizer que, às vezes, como dizendo, mas eu não tenho chamado, né? Mas eu não tenho, não, eu fui chamado só para ficar sentado no banco. Irmão, todos nós temos um projeto de Deus em nossa vida. Precisamos apenas estar despertos e dispostos. Deus sempre busca disposição. Deus não busca disponibilidade. Eu costumo dizer isso, que Deus não busca disponibilidade, Deus busca disposição. Deus busca pessoas que estejam, que tenham disposição para fazer a sua obra, né? Porque quem tem disponibilidade é porque não tem nada para fazer. E Deus não chama pessoas que não têm nada para fazer. Deus chama as pessoas ocupadas, pessoas preocupadas em fazer algo, pessoas que estejam com a sua agenda cheia. Deus chama essas pessoas para que nós, em meio a tantas atividades, consigamos nos encaixar dentro do projeto de Deus para nossas vidas. Como fez Maria, né? Nós lembramos de Maria, né? Logo nos primeiros versículos dos evangelhos, que quando o anjo aparece a ela para propor a ela que ela
de fato seria a mãe do Salvador, ela estava com um noivado adiantado com José, às vésperas, quem sabe, de se casar, com tantos afazeres, tantas coisas para organizar, mas a partir da proposta do anjo, que não era uma proposta fácil, apesar de ser de fato uma proposta de privilégio, de ser mãe do Salvador, mas não era uma proposta fácil, porque eles sabiam muito bem, ela sabia o que enfrentaria com uma gravidez antes do casamento, mesmo sendo, enfim, gerado pelo Espírito Santo, mas na situação da época, na sociedade que eles viviam, de fato ia ser muita dificuldade, mas ela, mesmo com todas as barreiras, com todas as dificuldades, diz para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então nós vemos a disposição de Maria para estar dentro da sua vida, incluindo o projeto de Deus. É isso que ele espera de cada um de nós. Um ministério na plenitude do Espírito. Quando Ananias se encontra com o recém-convertido Saulo, o saúda como irmão Saulo e diz que está ali para orar por ele com dois propósitos: para que fosse curado da cegueira e para que fosse cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu estou percebendo aqui que está um pouco claro demais os nossos slides aqui, tá? Não tem problema, a gente vai seguir aqui. Às vezes você não vai conseguir, talvez, quem sabe, ler, até porque a qualidade de um smartphone para se fazer uma filmagem não é uma das melhores qualidades, Então ele não vai focar direito aqui por conta da luminosidade da TV, mas nós vamos seguir aqui. Aquilo que você conseguir acompanhar, você acompanha; aquilo que não, nós vamos prosseguir ministrando aos irmãos aqui, seguindo nossos slides, como nós fazemos na aula presencial com o Data Show, e os irmãos já estão acostumados, mas você vai seguindo aí nessa lição, acompanhando os nossos comentários aí, tá bom? Quando Ananias se encontra com o recém-convertido Saulo, o saúda como irmão Saulo e diz que está ali para orar por ele com dois propósitos: primeiro, para que fosse curado da cegueira e para que fosse cheio do Espírito Santo. Ele já havia se convertido no caminho para Damasco. Então, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ali ocorre a conversão de Saulo. Quando ele cai do cavalo, quando ele tem um encontro com Cristo, ali ocorre a conversão de Saulo. Então, a partir daquele momento, ele já tinha dentro de si o Espírito Santo. Que a partir do momento que aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, o Espírito, então, vem morar dentro do nosso coração, nós tornamos templo do seu Espírito. Mas agora precisava ser cheio do Espírito Santo, o que na linguagem de Atos significa o batismo no Espírito Santo, ou uma renovação espiritual, um transbordamento de poder. Saulo podia ter muito cabedal cultural e teológico, muito gabarito, ele era muito preparado, como a gente já comentou no começo, mas para cumprir sua árdua missão como apóstolo necessitaria do revestimento de poder. Então, para que esse ministério de Saulo, que seria um ministério tão incisivo, tão importante, tão impactante para a sociedade da época, Saulo precisava, de fato, experimentar o batismo com o Espírito Santo. Não estamos aqui afirmando, então preste muita atenção nisso, nós não estamos aqui afirmando que para uma pessoa ela poder desempenhar algo na casa do Senhor, ela necessita de ser batizada com o Espírito Santo. Mas em casos específicos, como o de Saulo, ele precisava experimentar de fato ele precisava ter essa experiência. É possível servirmos a Deus regularmente sem sermos batizados no Espírito Santo. Muitos o têm servido fielmente assim. Todavia, há missões para as quais o batismo no Espírito Santo se torna imprescindível. E é o caso da missão que Paulo vai cumprir como apóstolo. Então,
não necessariamente precisamos ser batizados para servirmos a Deus com fidelidade, desempenharmos as nossas funções com fidelidade na casa do Senhor. Mas há missões, como digo aqui, há missões para as quais o batismo no Espírito Santo se torna imprescindível, né? Para um presbitério, para um pastorado, né? Para se dirigir uma igreja, enfim, existem ministérios para os quais existe uma necessidade do batismo com o Espírito Santo. Então é necessário que a pessoa passe por essa experiência. Ademais, a Bíblia, especialmente Atos dos Apóstolos e a história da igreja, demonstram que onde o batismo no Espírito Santo foi crido, buscado, experimentado, houve ali maior expansão do trabalho do Senhor. Então, aonde isso é comprovado biblicamente, que aonde houve, de fato, uma experiência com o batismo no Espírito Santo, houve maior expansão no trabalho do Senhor, né? Nós vamos ver aí no nosso século, né, que existem grandes evangelistas que não eram batizados com o Espírito Santo, né? Como é o caso de Billy Graham, que não teve essa experiência e foi um grande evangelista. Necessariamente não é uma obrigação, né, para que possamos servir a Deus e desempenhar funções importantes. Mas, biblicamente é demonstrado que aonde o Espírito Santo ele foi crido, foi experimentado, de fato houve ali uma maior expansão do reino de Deus por conta da capacitação que o Espírito Santo traz para a vida do crente. Então é muito importante para a vida do cristão que ele busque, que ele creia, que assim experimente a experiência do batismo no Espírito Santo, que de fato vai trazer uma mudança, uma capacitação, né? Vai ampliar de fato os seus limitadores aí no que diz respeito à pregação do Evangelho, à busca, à intimidade com Deus. Isso de fato vai trazer um crescimento para a sua vida. Então é muito importante que você não apenas busque, irmão, porque eu não digo que seja o caso de apenas buscar na igreja, né? De apenas um pregador te influenciar e dizer, olha, dá glória, olha, busque, vai orando aí, pedindo, ou chamar alguém para frente, quem não é batizado, vem aqui na frente. Eu entendo que essa escassez de batismo que nós vivemos aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, enfim, não sei se no estado todo, mas eu creio que sim, nessa escassez de batismo com o Espírito Santo que a gente vê nos dias que estamos vivendo, que era antigamente, há 20, 25, 30 anos atrás, algo normal, corriqueiro na igreja. O batismo com o Espírito Santo era algo normal, que acontecia normalmente nos cultos presenciais, acontecia de forma normal. O crente era batizado na igreja, o crente era batizado na rua, o crente era batizado em casa, né? Até dormindo eu já ouvi testemunho de irmãos que foram batizados com o Espírito Santo enquanto estavam dormindo. Então, eu vejo que essa escassez se dá por conta da falta de interesse. Então, existe uma falta de interesse pela busca no batismo com o Espírito Santo. Quando há falta de interesse, há dúvida, e se há dúvida, o Espírito Santo não pode operar, porque a Bíblia diz em Hebreus que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, nós recordamos aquilo que Jesus falou, dizendo, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, né? Então, basta crer, basta pedir, basta interessar, e de fato, tenho certeza que você também vai experimentar o batismo no Espírito Santo e vai ver sua vida espiritual decolar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos para frente aí, para não perdermos tempo, que já estamos com 40 minutos de aula, né? Deus mudou o nome de Saulo para Paulo?
Então existe aí uma controvérsia muito grande, e o Elenay Cabral foi muito enfático em tratar desse assunto, e muito inteligente. Embora popularmente se diga que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, e até cantemos isso indiretamente, como é o caso do hino 196, na estrofe 2, que diz que muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Saulo, pois achou ele a rosa dos céus. Então, existe esse hino aí, a gente louva a Deus com ele, até porque entendemos muito bem o que de fato é. O fato, segundo a Bíblia, é que Saulo também era chamado Paulo. Está em Atos capítulo 13, verso 9, vamos ler lá para a gente tirar dúvida. É muito importante que nós tenhamos a nossa Bíblia em mãos para que possamos conferir aí a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso de número 9. Eu convido você, irmãos, aqui nos ajude aí lendo a palavra de Deus, participando da aula, tá? Não fique só ouvindo, participe. Atos capítulo 13, verso de número 9, vai dizer assim: contudo Saulo, que traduzido é Paulo, então cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu. Então vemos aí no versículo 9 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, dizendo que Saulo é uma tradução do nome Paulo, ou seja, ele não mudou de nome, ele usava ambos os nomes. A diferença apenas é que o nome Saulo tem origem na língua hebraica, que significa Saul, é uma extensão de Saul, Então Saulo na língua hebraica significa desejável, enquanto Paulo tem origem na língua latina, que significa pequeno, Então são apenas distinções do mesmo nome em línguas diferentes, como o nome João, que em inglês é John, que em francês é Jean, e enfim, como a gente vê várias traduções aí de um mesmo nome. Naturalmente o apóstolo adota sua identidade gentílica, já que era apóstolo dos gentios e vivia no período do Império Romano, no qual sua identidade romana lhe garantia maior mobilidade. Então, ele assume o nome Paulo, porque Roma está dominando o momento, e ele, com o nome romano, teria maior mobilidade, maior facilidade para entrar e sair, para viajar de um lado para o outro, e isso lhe ajudou na sua missão de pregar o evangelho aos gentios. Então, que fique claro aqui para cada um de nós que Deus não mudou o nome de Saulo, tá? Deus não mudou o nome de Saulo. Em nenhum momento você vai ver Deus mudando o nome de Saulo, Apenas é uma tradução do mesmo nome. Saulo, que tem origem na língua hebraica, Paulo, que tem origem na língua latina. Então Paulo optou por escolher esse nome, em vez de Saulo escolher Paulo, para que ele tivesse maior mobilidade, já que era um período a qual o Império Romano estava dominando aí a sua identidade romana latina, ia ser muito mais fácil dele ter mobilidade para outros países, Então tá aí, Apóstolo Paulo, nome romano, Saulo, nome hebraico. Ficou bem claro isso? Paulo, nome romano, Saulo, nome hebraico. Ele adota o nome Paulo porque era um nome romano e facilitaria para ele a sua mobilidade, já que ele viajava bastante. Adotar outro nome pode ser uma estratégia para missões transculturais. Veja o exemplo do fundador da missão Portas Abertas. Seu nome original é holandês, Anne Vanderbilt. Então esse é o nome desse senhor aqui, que é o fundador de Missões Portas Abertas. Porém, internacionalmente, ele é conhecido em inglês como Brother Andrew, ou, na língua portuguesa, chamado de Irmão André. Então fica mais fácil,
invés de a gente chamar ele de Anne Vanderbilt, chama ele de irmão André, não é? Então, nós vemos aí que a mudança de nome para missões transculturais, de fato, ajuda. Foi isso que Paulo fez, foi apenas uma estratégia. Então, Deus não mudou o nome de Saulo. Amém, meus queridos? Louvado é o nome do Senhor. Vamos para o tópico 2, para nós caminharmos para o nosso encerramento. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Saulo viu o esplendor glorioso de Cristo, ou do Cristo ressurreto, ressuscitado, no caminho para Damasco. E é interessante isso, irmão, porque existe até um mau entendimento, né? Porque muitos pastores, inclusive, dizem, até no grupo do Telegram teve essa discussão, né? Em um grupo do Telegram da Escola Dominical, o nosso irmão Tiago Rosas, da IBD Inteligente, tivemos ali essa discussão de alguns pastores que até classificavam isso como uma heresia, né? Dizendo que Saulo não viu o próprio Cristo, quando não é isso que a Bíblia fala. No caminho para Damasco, Cristo manifestou-se a Saulo bem diante de seus olhos. Ninguém pregou para Saulo, o próprio Cristo falou diretamente com ele, face a face, e o levou à conversão. Então, Paulo, ele vê o Cristo ressurreto em carne, literalmente. Jesus apareceu para o apóstolo Paulo no momento da sua conversão. Sem dúvidas, um chamado especial, né? E aí eu citei tem alguns versículos aí no slide, né? Diz aí Atos 9:17, o próprio Jesus te apareceu, Ananias falando para Saulo. Atos 9:27, ele vira o Senhor no caminho. Atos 22:14, Atos 26:15 e 16, 1 Coríntios capítulo 9, verso 1, 1 Coríntios 15, verso 8, Gálatas capítulo 1, verso 16. Então vem vários versículos que comprovam que Paulo teve a experiência de estar com o próprio Cristo encarnado, ressurreto. Paulo teve contato direto com Jesus. Amém? Que fique claro esse ponto aí. Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Tendo visto a Jesus ressurreto, rapidamente na mente de Paulo se processou a certeza. Jesus é mesmo o Messias e eu preciso obedecê-lo. Então, nós comentamos isso na aula passada, que logo que Saulo ele tem esse contato com Cristo ressurreto e vê o Jesus ressuscitado, né, então a cabeça dele, a mente dele, existe uma mudança. Olha, Jesus é de fato o Messias, porque até então ele não acreditava, não cria nisso, por uma questão que nós já falamos na aula passada, na aula retrasada, que era difícil para Saulo acreditar que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, por conta de ele ter recebido uma condenação que o tornava publicamente maldito. Então, na cabeça, na mente de Paulo, não era possível que Jesus fosse o Messias, porque ele foi considerado maldito. Como o Messias seria considerado maldito? Então, isso de fato não entrava na cabeça, na mente de Saulo. Quando ele vê Jesus ressuscitado, quando ele vê Jesus ressurreto na sua frente, face a face, e ele percebe que tudo foi, de fato, verdade, porque até então ele achava que tudo tinha sido uma grande mentira, né? A ressurreição, enfim, quando ele vê que de fato era verdade, né? Ele entendeu que precisava imediatamente obedecer a Cristo, e foi o que ele fez, né? Saulo não descria da vinda do Messias, ele descria que Jesus fosse o Messias. Mas quando Jesus apareceu para ele, sua incredulidade ficou pelo caminho. Ao erguer-se do chão, Paulo ergueu-se convencido e convertido, pronto para obedecer tudo que o Senhor lhe mandasse. Então é incrível como Saulo cai de uma maneira e levanta de outra. Ser sua testemunha para com todos os homens, como ele mesmo diz, Atos 22:15, Gálatas 1:16. Saulo não obedeceu por compulsão, mas por compreensão. Ele compreendeu que era Jesus e então entregou-se
ao chamado. E é interessante que nós comentamos na aula passada, né, que Paulo ele vai dizer em Gálatas capítulo 3, se não me falha a memória, Gálatas capítulo 6, se não me falha a memória, dizendo que ele se sentia obrigado a pregar o evangelho. E é interessante, nós vamos ler aqui rapidamente para a gente encerrar. Livro de Gálatas, capítulo é o de número 6. Paulo diz aqui, é interessante o que ele diz, que ele, eu não lembro se é Gálatas agora, não vou achar aqui, porque as horas já estão se avançando. Não lembro se é Gálatas ou se é Coríntios. Deixa eu só pegar uma outra Bíblia, uma outra Bíblia com uma tradução um pouco diferente, para que a gente possa consultar aqui, se não me falha a memória. Está aqui, é 1 Coríntios capítulo 9, o verso de número 16. Diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, nós vemos aqui que Paulo, ele diz aqui que ele prega o evangelho porque é imposta a ele essa obrigação. E é interessante a gente dizer, como dissemos na aula passada, que essa obrigação não foi imposta pelo próprio Cristo a ele, foi imposta pela sua própria consciência. Isso que é lindo, que é interessante, né? Diz aqui, que Saulo não obedeceu por compulsão, mas por compreensão. Ele compreendeu quem era Jesus e ele se sentia agora constrangido pelo amor de Cristo, que se entregou por ele na cruz do Calvário. Então ele entende a obra redentora de Cristo e, por conseguinte, ele se sente constrangido, compungido a obedecer, a pregar o evangelho, a fazer algo, a descruzar os braços, né? E este é o verdadeiro, esse é de fato o amor, né? Amor não obriga, mas te constrange. Então, quando eu olho a obra que Cristo fez na cruz por mim, o tamanho do seu amor, eu fico constrangido a fazer algo, a anunciar também essa palavra, né? Então, uma vocação inevitável aí, né, para o apostolado entre os gentios. Quando Jesus aparece a ele e o convence do contrário, Paulo, que era extremamente zeloso pelas leis, pelo judaísmo, como ele mesmo diz nos versículos que lemos, né, que ele era de extremo zeloso pelo judaísmo, pela lei, e quando ele se encontra com essa nova realidade, ele se torna extremamente zeloso pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Como é bom, como é lindo nós vermos a chamada, a vocação do apóstolo Paulo. Como é maravilhoso. A vocação mudou o rumo da vida de Paulo. Paulo já era um estudioso da palavra. O Antigo Testamento convertido seria um escritor. Paulo já era um estudioso da palavra do Antigo Testamento. Convertido seria um escritor da palavra. E que lindo isso! Produzindo 13 cartas para o Novo Testamento. Então, o estudioso do Antigo Testamento, convertido, se torna escritor. O estudioso do Antigo Testamento se torna escritor do Novo Testamento. Paulo já era muito comprometido com a sua religião judaica, como a gente acabou de falar. Ele era zeloso por ela. Convertido agora, seria um apóstolo, um professor, um defensor da doutrina cristã.
Paulo já corria o mundo em nome da fé judaica, estando disposto a ir a Damasco, 240 quilômetros de Jerusalém. Então veja a distância que Paulo ele percorre de Damasco, né, de Jerusalém a Damasco, correria o mundo anunciando o evangelho para muito além de Israel. Então, olha a distância de Damasco a Jerusalém, 240 quilômetros. Ele vem de Damasco para Jerusalém para prender os cristãos. 240 quilômetros. Então, olha a disposição, né? A dedicação. E como eu disse no início, Deus chama quem está disposto. E Paulo era um homem disposto. Por isso Deus chamou. Por isso ele disse em uma de suas cartas, porque eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Então olha a disposição que Paulo ele tinha por amor ao Evangelho. Vamos seguir aí para encerrarmos a nossa lição. Só ler essa frase aqui que está me chamando a atenção, por isso que eu fiquei um pouco parado aqui. Judeu, Paulo estava disposto a matar os cristãos. Cristão, Paulo estava disposto a morrer por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em que sentido a vocação de Paulo é especial e diferenciada? O Senhor o escolheu para aparecer ressurreto a ele, o chamar para o apostolado, o fazer pregador para várias nações e autoridades, fazer dele um doutrinador e autor de vários livros bíblicos, dotá-lo de vários ministérios e dons espirituais, fazer dele um mártir. Então, essa questão aí, essa pergunta que está explícita aí na tela, né, para cada um dos irmãos, frise bem essa questão aqui, porque essa questão é que nós vamos premiar aí o irmão, a irmã aí que acertar essa questão aqui na próxima aula, no próximo trimestre, né, vai estar aí recebendo uma premiação importante aí, né? Vai ser uma surpresa. Então, preste atenção nessa questão. Em que sentido a vocação de Paulo é especial e diferenciada? Qual o sentido? Né? O Senhor escolheu para o chamar para o apostolado, para fazer pregador a várias nações e autoridades, fazer dele um doutrinador e autor de vários livros bíblicos, dotá-lo de vários ministérios e dons espirituais, fazer dele um mártir, né? Então o Senhor escolheu, e esse foi o sentido da vocação de Paulo, né? Da sua chamada especial, diferenciada. O Senhor o chamou para um propósito específico, né? Quantos de nós tem uma chamada igual a essa? Né? Quantos de nós podemos dizer que tem uma chamada como a de Paulo? É uma chamada tão especial, sofrida, porque o Senhor mesmo disse a Ananias: tu verás o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então, de fato, foi uma chamada especial, diferenciada. E em que sentido essa vocação foi especial? O Senhor escolheu para, de fato, se tornar um mártir, né? O Senhor escolheu para, de fato, se tornar um mártir. Resumo do tópico: a visão gloriosa do Cristo ressurreto, de fato, mudou o rumo da vida do apóstolo Paulo. Todos aqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus têm a sua vida mudada e transformada, irmão. Todos aqueles que têm, de fato, um encontro verdadeiro com o Cristo ressurreto, louvado seja o nome do Senhor, tem a sua vida, a sua história, o seu rumo de fato mudado. Louvado seja Deus. Vamos para o próximo tópico, para nós encerrarmos a nossa lição. Tópico 3, a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Opa, foi demais. A ida para o deserto. Tão logo convertido e restaurado em sua visão, Saulo se pôs a pregar, ainda em Damasco, uma mensagem com dois temas fundamentais. Então, dois temas aí fundamentais da pregação de Saulo. Primeiro tema fundamental da pregação de Saulo, ou de Paulo: Jesus é o Filho de Deus. Segunda mensagem
fundamental aí, segundo tema fundamental da pregação de Saulo: Jesus é o Cristo, o Messias. Então, primeira mensagem fundamental, primeiro tema fundamental da pregação de Paulo: Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, aliás. E segunda mensagem fundamental: Jesus é o Messias, ele é o Cristo. Então, dois temas fundamentais aí da pregação de Saulo. Preste atenção nessa questão. Entretanto, depois de algum breve tempo, ele sentiu necessidade de afastar-se um pouco, indo à Arábia, possível região do deserto do Sinai. Gálatas 1, verso 15 a 17. Por que foi ao deserto? A Bíblia não diz explicitamente, mas é possível que Paulo quisesse refletir mais e melhor sobre a sua nova fé e aprender mais de Cristo, a fim de poder anunciá-lo com clareza e firmeza. Então fica essa questão: por que Paulo, por que Saulo, ele se retira por um tempo e vai até o deserto da Arábia? Quem sabe para receber revelações da parte de Deus, como ele mesmo diz, né? Conheço um homem, né? Que não sei se no corpo, se fora do corpo, subiu ao terceiro céu e ali viu coisas inefáveis que não ali nem ao homem nem pronunciar. Então, quem sabe, Saulo se retira para o deserto agora para refletir sobre a sua nova fé, para aprender e receber mais revelações profundas do próprio Cristo. Como ele mesmo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, que é um texto tão conhecido, que nós citamos a nossa Santa Ceia, no nosso culto de Santa Ceia, né? Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, né? Então ele recebe do próprio Cristo. Não foi ninguém que falou para ele, foi o próprio Jesus que passou a ele essas instruções. Então ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Saulo vai para o deserto para aprender. E o deserto muitas vezes, irmão, na nossa vida, situação difícil, circunstância, como a gente aprendeu no início aqui, como a gente viu no início, Deus usa as circunstâncias para muitas vezes nos ensinar, para muitas vezes fundamentar a nossa fé, para muitas vezes nos fazer aprofundar mais na sua presença, ter mais intimidade com Ele, ter mais comunhão com Ele, ter mais comunhão com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. As lições do deserto. Não sabemos ao certo quanto tempo Paulo ficou no deserto, entre os nômades na Arábia. O que sabemos é que foram 3 anos, o período total entre a sua conversão na entrada de Damasco para o seu retorno a Jerusalém como um discípulo de Jesus. Ou seja, demorou 3 anos para Paulo poder se encontrar com outros apóstolos. Warren Wiersbe comenta: os apóstolos haviam passado 3 anos sendo treinados por Jesus Cristo, e Paulo também teria sua oportunidade de ser instruído pelo Senhor. É interessante nós entendermos que os apóstolos ficaram, os 12 apóstolos ficaram 3 anos e um pouquinho, junto com Jesus, aprendendo, recebendo instruções com o próprio Cristo. E por que Paulo seria diferente, né? Paulo precisava também ter as mesmas instruções, participar dos mesmos ensinos, então ele vai para o deserto e fica 3 anos ali, recebendo de fato, meditando e recebendo algo da parte de Deus. Uma grande lição que o deserto nos ensina é: todos precisamos de momentos a sós com Deus para aprendermos com Ele. Então todos nós precisamos dos nossos momentos. Nós lembramos de Jacó, né, um dos pais da fé, que antes de encontrar com seus irmãos, com seu irmão Esaú, ele vai ao Val de Jaboque, faz a sua família passar, e ali no Val de Jaboque ele tem um encontro com Deus e tem o seu nome mudado, tem o seu caráter, a sua vida transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Viver isolado do convívio social é falta de sabedoria. Então, não quer dizer que a gente tem que se isolar. Vamos entender isso, irmãos, por favor. Né? Vivemos um período de afastamento aí que já passou, louvado seja Deus, mas ter um momento a sós com Deus não quer dizer que eu preciso me isolar do mundo, tá? Então não vamos confundir. Viver isolado do convívio social é falta de sabedoria. Mas se isolar em alguns momentos para estar a sós com Deus em oração e meditação faz bem. Então é diferente de você ter um dia para fazer um devocional, né? Tirar um dia para você ler a Bíblia, para você orar, para você ter o seu momento com Deus, o seu momento a sós com Deus, de você, Deus e o seu altar individual.
né? Elias, Moisés e Paulo são exemplos de grandes personagens da Bíblia que costumavam ter esses momentos de meditação espiritual. Até o próprio Jesus, por vezes, se retirava do meio das multidões para estar a sós com o Pai. E você, costuma ter momentos a sós com Deus para oração, louvor e estudo bíblico? Então, se você ainda não faz momentos devocionais, eu te convido a fazer um momento devocional com Deus, né? Um dia que ninguém vai te atrapalhar, que você vai se desligar de celular, de rede social, de televisão e vai se ligar apenas em Deus, na oração, na leitura da palavra, no louvor. Um momento devocional vai trazer crescimento espiritual para a sua vida. Mais lições do deserto. Paulo ficou um bom tempo afastado antes de retornar a Damasco e depois a Jerusalém. Podemos imaginar o que fazia, intensificando jejuns e orações, relendo e reinterpretando todo o Antigo Testamento, porque até então era uma interpretação de um jeito, agora com o Espírito Santo a interpretação muda, e Paulo ele se intensifica interpretando as palavras do Antigo Testamento, quem sabe, solidificando seus novos fundamentos morais e espirituais. O caráter de Paulo foi moldado pelo Espírito Santo, talvez até recebendo novas revelações de Cristo para o ministério que teria que desenvolver. E é aqui que a gente acabou de dizer, né, que aquilo que a gente conjectura é apenas uma conjectura, mas quem sabe, vamos ler em Atos 26:16. Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e o verso de número 16. E nós vamos já encerrar, irmão, nossa aula. Estamos indo para 1h e pouco de aula já. Está na hora de a gente encerrar. Atos 26:16. Agora, pois, levanta-te e apurma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste da minha parte, como daquelas que te manifestei. Então, Jesus, próprio Cristo, falando a ele, olha, de tudo que eu te manifestei, todas as maravilhas que eu te mostrei. Quem sabe quantas revelações Paulo recebeu aí no deserto. Nesse tópico aprendemos que a vocação de Paulo foi aperfeiçoada no deserto. Então, o deserto, irmão, não vem para te destruir. Se você está passando algum deserto, alguma situação difícil, fique tranquilo, fique tranquila. A situação difícil não vem para te destruir. O deserto vem para aperfeiçoar a sua vocação. Conclusão. Hoje focamos apenas no chamado propriamente de Paulo para o apostolado e os primeiros momentos de sua vida pós-conversão. Nas próximas lições é que detalharemos o trabalho de Paulo como apóstolo de Cristo. O Senhor continua hoje chamando homens e mulheres para ministérios diversificados em sua grande obra, como fez com Saulo. O Senhor quer canalizar para o seu reino todo o nosso ímpeto, conhecimento, habilidades, experiência e influência. Resistir a esse chamado só nos trará dor. Então, ao invés de fugir como fez Jonas, obedeçamos prontamente, como fez Saulo. Faze já o seu querer, como diz o hino 440 da nossa harpa cristã. Então, o que o Senhor quer é usar todo o nosso ímpeto, todo o nosso conhecimento, toda a nossa habilidade, toda a nossa experiência, a nossa influência, aonde estivermos, para o seu reino, para o crescimento da sua obra e a pregação do seu evangelho. Não fujamos, né? Não resistamos à vontade de Deus, como fez Jonas, que pegou um navio e foi para Tarsis, fugindo da presença de Deus, mas que, como a gente conhece a história, acabou no ventre do peixe, né? E no final o Senhor teve misericórdia dele. Às vezes poderia não ter tido, né? Se talvez não tivesse ouvido tempo para ele se arrepender, mas que possamos não resistir como fez Jonas, mas obedecer prontamente como fez Paulo. Senhor, o que há para mim fazer? Saulo, logo após ter um encontro com Deus, já pede instrução. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E aí o Senhor Jesus dá instruções a ele, que a gente possa fazer já, como diz o hino 440, o querer do Senhor nas nossas vidas. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem algo que Ele preparou para você, e só você, para você realizar na obra do Senhor. Então, não resista à vontade de Deus, né? Não resista. Obedeça prontamente, como
fez Saulo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Estamos encerrando a nossa aula e que Deus possa continuar recompensando a sua vida. Continue nesse ímpeto, irmão. Continue nesse propósito de escola bíblica dominical. Continue participando das aulas. Continue adquirindo a sua revista. Continue se empenhando, se dedicando, porque tudo isso vai lhe trazer um benefício, né? Gálatas diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então semeie no Espírito, participe da escola dominical. Você que ainda não é aluno da escola dominical, você que não é assíduo, né? A escola dominical, quem sabe adquiriu a revista, mas deixou ela no canto, lá abandonada, né? Nós sabemos que o cansaço é grande, né? As pessoas trabalham, os irmãos trabalham, têm os seus afazeres, têm a sua família, mas é muito importante que você venha para a escola bíblica dominical, que você traga seu filho, que você traga a sua família, para que vocês possam crescer juntos, né? Você jovem, é de vital importância que você participe da escola bíblica dominical, que é a maior escola teológica do mundo, que tem formado homens, mulheres, crianças, transformado famílias e mudado vidas através da palavra de Deus. Então, eu te convido, irmão, você que é daqui de Bitinga, você que faz parte do nosso ministério, ou você mesmo que está afastado, parado, mas que gosta, que ama, que por um tempo frequentou, eu te convido, venha, faça sua matrícula, adquira sua revista, participe da escola dominical, porque de fato é uma bênção na sua vida e na nossa vida. Então nós aprendemos todos juntos aqui na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos, nós ficamos por aqui e espero que Deus continue te alcançando através do conhecimento da palavra. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.